Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então resolver neste vídeo uma dúvida que me enviaram relativamente a uma questão que envolve um sistema com duas equações e equações essas exponenciais. Bem, aviso que eu não costumo fazer resolver este tipo de equações. Aliás, não me lembro sequer de alguma vez ter resolvido algo deste género, mas penso que aplicando aqui algumas noções sobre logaritmos e as estratégias normais de resolução de sistemas de equações, penso que consigo encontrar então estas duas soluções que podemos visualizar aqui à direita. Bem, temos aqui duas equações onde temos aqui duas variáveis, a concentração máxima e o θ, onde este θ, quer dizer, aqui a solução se é 50 segundos, poderá representar algum período, não sei, e aqui uma concentração máxima. Bem, vou inicialmente, para não estar sempre a escrever C máximo, vou então fazer aqui uma pequena definição. Ao C máximo, eu chamarei então Y nesta equação. E vou então agora sim tentar resolver aqui o sistema. Antes de mais, quer dizer, temos aqui um ESP de 60 sobre θ. Quer dizer, qual é o significado deste ESP? Este ESP significa uma função exponencial. Por exemplo, o ESP de n é simplesmente a função exponencial de base e, que é o número de Napier, ou seja, e elevado a n. Farei então também aqui esta desconstrução, apenas para ser algo mais simpático para mim, porque estou habituado a trabalhar exatamente desta forma. Então, esse sistema é equivalente, fazendo então aqui estas mudanças de variável. Fica então 3,49 sobre y, que será então a minha concentração máxima, igual a 1, menos, quer dizer, este teste, vou então passar aqui à função exponencial, fica exatamente e levantado a 60 sobre θ. Na segunda equação terei então 4,56 a dividir então por y, que será a minha concentração máxima, que há de ser exatamente igual a 1 menos e elevado então a 120 sobre θ. Quer dizer, agora a estratégia que vou utilizar para resolver, vou resolver assim numa primeira fase, vou trabalhando ambas as equações. E o que me apetece fazer aqui nesta primeira equação é isolar aqui no membro esta função exponencial, ou esta expressão exponencial, que é e elevado a 60 sobre θ. Ou seja, vou passar então o 1 para o primeiro membro e depois trocarei os sinais. Farei isso então em ambas as equações. Quer dizer, isto é então equivalente. O 1 ao passar para o primeiro membro ficará então negativo. Fica 3,49 sobre y menos 1 igual a menos e levantado a 60 a dividir então por θ. Farei exatamente o mesmo em baixo. Fica 4,56 sobre y menos 1, exatamente igual a menos e levantado a 120 sobre θ. Agora, trocarei então os sinais aos dois membros da equação, de forma que tenha esta expressão exponencial positiva. Então isto será equivalente. Trocando então os sinais, quer dizer, se tenho menos 1 fica mais 1 e esta fração fica negativa. Então fica 1 menos 3,49 sobre y igual exatamente a e elevado a 60 sobre θ. Em baixo fica 1 menos 4,56 a dividir então por y igual a e elevado a 120 sobre θ. Uma vez isolada então aqui a expressão exponencial, o que farei então é a aplicação do logaritmo neperiano aos dois membros da equação. Okay? Então aplico o logaritmo aos dois membros da equação. Isto é possível fazer, por exemplo, se eu tenho que A é igual a B, eu posso dizer então que isto é equivalente a ter o logaritmo neperiano de A seja exatamente igual ao logaritmo neperiano de B. Isto quer dizer, é a minha estratégia para tirar aqui este θ da expoente e passá-la então para uma expressão onde aí eu fico quase com um sistema de duas equações, com duas incógnitas, quase ao nível do nono ano. Então aplicarei o logaritmo neperiano aqui aos dois membros da equação, de forma a tirar aqui este expoente 60 sobre θ. Então farei isso.
Então isto será então equivalente. Vou aplicar então aqui o tal logaritmo neperiano, que é o logaritmo de base é. Fica então ln e o argumento desse logaritmo fica 1 menos 3,49 sobre y. Há de ser exatamente igual ao logaritmo neperiano de e elevado então a 60 a dividir por θ. Em baixo farei exatamente a mesma aplicação. Fica então o logaritmo neperiano de 1 menos 4,56 a dividir por y, que há de ser igual então ao logaritmo neperiano de e elevado então a 120 a dividir por θ. Agora, o que farei aqui? Farei então aqui no segundo membro uma aplicação. Eu penso que estarás dentro deste tipo de estratégias. Vou aplicar aqui propriedades dos logaritmos. A primeira propriedade que eu vou aplicar aqui é a seguinte. Se eu tiver um logaritmo, é o logaritmo da potência. Se eu tiver o logaritmo de A, e se este A, que é o argumento do logaritmo, tiver um expoente B, pelas propriedades dos logaritmos, permite-me passar então aqui o expoente do argumento a multiplicar aqui para trás do logaritmo, ou seja, está de ser igual a b vezes o logaritmo de a, simplesmente. Farei essa aplicação e é isso que me permite então pegar neste 60 a dividir por θ e passá-lo então aqui para trás. E repara que ao fazer isso, quer dizer, depois há de sobrar ali o logaritmo neperiano de e. E quer dizer, eu penso que conhece estas propriedades dos logaritmos. O logaritmo de a na mesma base A, isto há de dar sempre, é sempre igual a 1. Ou seja, o logaritmo de um determinado valor, onde a base é exatamente igual ao argumento do logaritmo, isto é sempre igual a 1. Ou seja, se ficares com o logaritmo neperiano, e o logaritmo neperiano é o logaritmo de base é exatamente de e, quer dizer, isto é 1. Então vou simplesmente passar aqui o expoente do argumento para trás aqui do logaritmo e vou então aplicando estas duas propriedades. A primeira permite-me então passar o expoente para trás. A segunda vai-me permitir dizer que o logaritmo neperiano de e é exatamente igual a 1. Ou seja, vou então fazer aqui essa mesma aplicação. Então isto será equivalente. Quer dizer, o primeiro membro há de ficar exatamente igual. Quer dizer, fica então o logaritmo neperiano de 1 menos 3,49 a dividir por y igual. Aplicando então aqui as propriedades dos logaritmos, o 60 a dividir por θ passa aqui para trás a multiplicar. Fica então simplesmente 60 a dividir por θ vezes o logaritmo neperiano de e. Quer dizer, este logaritmo neperiano de e é exatamente igual a 1. O que me indica que ficamos simplesmente com 60 a dividir por θ vezes 1, que não é nada mais do que 60 a dividir por θ. O mesmo farei na segunda equação, ficando então com o logaritmo neperiano de 1 menos 3,49 a dividir por y, que há de ser então igual. Agora o 120 a dividir por θ passa cá para trás, né? E fica 120 a dividir por θ vezes o logaritmo neperiano de e, que também há de ser 1. Ok? Quer dizer, e agora já consegui tirar esta variável da expoente. Isso estaria-me a chatear um pouco. Agora, o que é que podemos fazer aqui? Quer dizer, eu agora aqui vou isolar uma das variáveis. Por exemplo, vou pegar então na equação de cima e vou resolver a equação de cima em ordem aqui a esta variável θ. Então isto será equivalente. Quer dizer, isto será equivalente resolvendo isto em ordem a θ. Quer dizer, repara, se tivesse A que há de ser igual a B sobre C, e se eu quiser resolver esta equação em ordem a C, simplesmente troca ali de posição com o A, ou seja, isto é equivalente a dizer que C é simplesmente igual a B sobre A. Ok? Sendo assim, vou então fazer esta aplicação. Então isto é equivalente a ter exatamente dizer que θ é igual a 60 a dividir pelo logaritmo neperiano de 1 menos 3,49 sobre y. Quer dizer, e já tenho aqui a definição de θ. Uma vez tendo a definição de θ, vou à segunda equação e vou então fazer a substituição da expressão de θ exatamente aqui por essa variável. Vou então aqui avançar um slide para fazer então essa substituição.
ficaríamos então aqui com o nosso sistema, quer dizer, em cima vou deixar agora sem fazer nada, né? Aqui já não posso fazer nada. E ao substituir fico com o logaritmo neperiano de 1 menos, quer dizer, deixa-me fazer isto com um pouco de calma. Eu penso que, exato, quer dizer, eu cometi aqui um erro, é melhor fazer isto com calma. Uma desconcentração, quer dizer, aqui é 4,56, então tem que ser aqui 4,56. Ok. E então fica 1 menos 4,56 sobre y. 1 menos 4,56 sobre y, que será então igual a 120 a dividir por θ. Quer dizer, e 120 a dividir por θ, apenas para fazer a substituição, eu posso dizer que 120 a dividir por θ há de ser exatamente a mesma coisa que 120 vezes 1 sobre θ. Ou seja, e o que é que significa 1 sobre θ? É exatamente o inverso de θ. Ou seja, imagina que θ é igual a 2 terços, quer dizer, 1 sobre θ há de ser simplesmente igual a 3 meios. Então isto fica 120 vezes o inverso de θ. E o inverso aqui do nosso θ, tendo em mente então que θ é exatamente igual a 60 a dividir pelo logaritmo neperiano, quer dizer, o inverso há de ser o logaritmo neperiano a dividir por 60. Então, quer dizer, isto fica 120 vezes o logaritmo neperiano, eu penso que é de 1 menos 3, a minha memória não é grande coisa. Peço desculpa por isso. Fica 3,49 sobre y. Isto tudo, então, a dividir por 60. Quer dizer, e repara que 120 a dividir por 60, isto é exatamente igual a 2, não é? 120 a dividir por 60 é 2. Então isto dá-me exatamente duas vezes o logaritmo neperiano de 1 menos 3,49 sobre y. Agora, a estratégia aqui que irei usar para descobrir exatamente o y é apanhar aqui a equação nesta forma. Por exemplo, eu ter um logaritmo de a que é igual a um logaritmo de b. Porque se eu apanhar a equação nesta forma, quer dizer, isto é equivalente a dizer que a, que o argumento deste logaritmo é igual ao outro argumento, ou seja, a há de ser exatamente igual a b. E para isto eu tenho que ter mesmo na equação um logaritmo de um argumento igual ao logaritmo. Quer dizer, não pode andar aqui, o 2 que está aqui não pode andar aqui. Ok? Então eu tenho que passar o 2 lá para dentro. E passarei então o 2 lá para dentro, aplicando mais uma propriedade dos logaritmos que eu penso que deves conhecer. Que é a seguinte, quer dizer, se tiver duas vezes o logaritmo de a, né? Pela regra das potências, do logaritmo da potência, quer dizer, este fator que está a multiplicar pelo logaritmo há de passar para expoente do argumento, ou seja, do a, está a ser equivalente a eu ter logaritmo de a ao quadrado. Ok? É mesmo isso que eu vou aplicar. Vou pegar nestes dois e então ficará aqui ao quadrado relativamente ao argumento deste logaritmo. Agora tudo bem. Quer dizer, apanhei então a equação na forma que queria, onde tenho o logaritmo, isto há de ser o tal a, né? Eu queria apanhar isto mesmo nesta forma, o logaritmo de a igual ao logaritmo de b. Isto é equivalente a dizer que a há de ser simplesmente igual a b. Isto é o teu a, né? E isto aqui, vezes aqui, há de ser então o b. Então quer dizer, eu posso, não devo, né? Vou pegar agora nesta equação. Vou perder aqui um bocado esta simbologia do sistema, mas depois resolves, né? Dás assim a stock mesmo do sistema. Eu agora vou trabalhar um pouco esta equação aqui. Apenas vou trabalhar aqui esta equação. Isto vai-me dar então 1, o a há de ser igual a b, né? Para esta ideia das equações com logaritmos. Ficarei então com 1 menos 4,56 sobre y, que será exatamente igual a 1 menos 3,49. Isto é então a dividir por y, mas elevado ao quadrado. Quer dizer, para resolver aqui o quadrado disto, talvez seja mais fácil, quer dizer, colocar isto sobre a mesma fração. E então, aqui o 1 é 1 sobre 1 e vou multiplicar por y. Isto há de ser então equivalente a eu ter 1 menos 4,56 a dividir por y, que é igual, e abro aqui então parênteses, y vezes 1, quer dizer, isto vai dar y
menos 3,49, tudo a dividir por y elevado ao quadrado. Agora, atendendo ao quadrado do quociente ser o quociente dos quadrados, quer dizer, eu se tiver a sobre b ao quadrado, eu posso dizer que isto é simplesmente a quadrado sobre b quadrado. Então farei aqui exatamente essa desconstrução. Então, esta equação que temos aqui há de ser então equivalente a 1 menos 4,56 sobre y, que é igual. Aplicarei então aqui o quadrado do quociente, fica então y menos 3,49 ao quadrado sobre, quer dizer, apenas y ao quadrado. Aqui em cima aplicarei o quadrado do binómio, né, que é o tal a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E então esta equação é equivalente a ter 1 menos 4,56 sobre y igual, abrindo então ali o quadrado daquele binómio, quer dizer, aqui fica y ao quadrado, depois o dobro do produto, fica aqui, o dobro de 3,49 é 6,98, penso que não me enganei, menos 6,98 y, e agora mais, quer dizer, o quadrado de 3,49. Peço desculpa, mas terei que usar a máquina, neste caso, então farei 3,49 ao quadrado. Isto dá exatamente 12,18. Tudo a dividir então por y ao quadrado. Bem, agora vou então pegar aqui nesta equação e vou reduzir tudo ao mesmo denominador, para perder então os denominadores. E o meu denominador comum há de ser então y ao quadrado. Isto é 1 sobre 1, vou então multiplicar por y ao quadrado. Esta fração terei então que multiplicar por y e obviamente esta por 1. Então isto é exatamente equivalente a eu ter y quadrado vezes 1, que é exatamente y ao quadrado. Y vezes menos 4,56 dá menos 4,56 y. E há de ser então igual a y ao quadrado menos 6,98 y mais 12,18. Aqui posso então cancelar claramente o y ao quadrado. E agora passarei então aqui o menos 6,98 y para o primeiro membro. Isto será então equivalente a ter menos 4,56 y mais 6,98 y, que há de ser igual a 12,18. O que é equivalente, agora junto estas duas, quer dizer, 6,98 menos 4,56 está a dar 2,42, se não estou em erro, 2,42 y igual a 12,18. O que me diz então que y será igual a 12,18, dividido então ambos os membros por 2,42, tenho então que y é igual, e fazendo então aqui as operações, isto dá 5,003. Ok, sim, está certo. Então, eu posso daqui concluir, né, como o y era exatamente a tua concentração máxima, posso então dizer que a concentração máxima é aproximadamente igual a 5, né? A 5 miligramas por litro. Quer dizer, a concentração máxima já está aqui. Falta então agora determinar apenas o θ. E quer dizer, a gente sabe que o θ ficou definido naquela primeira equação. Temos então aqui que θ é igual a 60 a dividir. θ é igual a 60 a dividir então pelo logaritmo neperiano de 1 menos 3,49 sobre y. 1 menos 3,49 sobre y. E agora tu sabes, quer dizer, a gente sabe que o y descobrimos aqui que é exatamente igual a 5. Então podemos dividir simplesmente aqui o nosso y. Dividir não, podemos substituir o y por 5. E isto é apenas um cálculo que poderás fazer com a tua calculadora. A minha questão é a seguinte, quer dizer, isto fazendo o cálculo na minha calculadora, isto deu-me um valor negativo, quer dizer, deu aqui o θ, que teria que dar 50 segundos,
Fazendo a conta com a calculadora deu-me exatamente menos 50, quer dizer, deu-me menos 50. Penso eu, é dizer, eu não estou dentro do contexto desta matéria, mas talvez terás que considerar este θ como em módulo, né? Porque estaremos a falar de um tempo e assim realmente seriam 50 segundos. Quer dizer, esta última parte aqui já me ultrapassa um pouco. Apenas tenho a ideia, talvez tenhas que considerar, obviamente, este θ em módulo, porque se é um tempo, quer dizer, o tempo, obviamente, não pode ser negativo. Realmente aqui este valor dá negativo, porque um menos qualquer coisa vai dar, obviamente, menor do que um, e o logaritmo de um número menor, quando o argumento é menor do que um, o logaritmo dá negativo. Sendo assim, a divisão dá mesmo negativa. A questão é que talvez tenhas mesmo que considerar o θ em módulo. Isso é uma questão que deixo para ti. Fica então aqui a minha sugestão de resolução para esse tipo para a dúvida que me enviaste. Quer dizer, eu não estou muito dentro deste assunto. Aliás, como disse no princípio, não me recordo de alguma vez ter resolvido um sistema de equações onde aparecia aqui uma expressão com o exp, com as exponenciais. Talvez exista um processo mais simples, não digo que não, talvez exista, mas pelo menos tens aqui uma ideia. Esta é a minha sugestão. Fica então bem. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.